Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Verbo Transforma. A palavra de Deus nos transforma de dentro para fora. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline. Hoje nós estamos no nosso segundo vídeo. Estamos aí entrando numa série de vídeos de discipulado. Eu fiz o meu primeiro vídeo, começamos aí em Lucas, falando sobre a vida do sacerdote Zacarias e Isabel. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link passando nos cards ou aqui na descrição para você assistir também. E eu te convido a vir nessa caminhada de discipulado comigo, de aprendizado da palavra de Deus aqui no Verbo Transforma, né? Afinal, a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos liberta. E eu te convido a dar sequência hoje. Nós vamos dar sequência em Lucas, ainda no capítulo 1. Mas nós hoje vamos falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Então eu te convido a vir comigo nessa caminhada. Nós vamos tirar algumas lições dentro da palavra de Deus, que eu vou estar expondo para você aqui. E também vou te convidar, se Deus falou com você, não nessas lições que eu vou expor para vocês aqui, mas dentro do contexto, eu pediria que você deixasse aqui nos comentários, compartilhasse aqui conosco, para que eu possa ver, outras pessoas também possam estar, de alguma forma, sendo tocadas através também do seu testemunho, do que Deus falou com você no seu coração. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que Ele fale no nosso coração, fale no seu coração. Se você quiser também, compartilhe esse vídeo para alguém que Deus colocou no seu coração nesse momento. Convide-os a vir participar conosco desse discipulado aqui da palavra do Senhor. E se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva no canal. O seu like nesse vídeo e nos outros vídeos que você estiver assistindo é muito, muito importante, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai divulgar para mais pessoas. Então você interagindo com o canal, deixando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo se você não é inscrito, vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui, ele é muito importante e vai alcançar outras vidas, tá bom? Então deixa eu deixar o seu like, deixa agora aqui. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus e gosta de aprender mais a palavra de Deus, já deixa o seu like, tá bom? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da Tua presença para aprender mais da Tua palavra. Venho pedir, Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração, o coração dos Teus filhos que estão nesse momento junto comigo aqui. Que a Tua palavra venha de encontro a cada necessidade, Senhor. Deus querido, o Senhor sabe aonde o Senhor quer atingir. Eu sou apenas um canal do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, venha atingir os corações, venha mover os corações. Não que haja, Senhor, nesta tarde, nessa manhã, nessa noite, um coração, Senhor, um coração quebrantado diante da Tua presença, para que, Senhor, a Tua palavra, as Tuas sementes germine e frutifique nos corações. Abre a mente, Senhor, abre os ouvidos, ó Pai, abre o entendimento nesse momento. Esteja presente aqui, porque a Tua presença é o nosso presente. Sem a Tua presença nada podemos fazer, sem o Teu mover nada podemos fazer, nada somos, Senhor, se não for a Tua presença nas nossas vidas. Então esteja nesse momento aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nesse momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Eu vou colocar o óculos, vai refletir na lente aqui, tá? Então, me perdoem, porque eu tô com a ring light, não tem como não refletir, eu não enxergo sem óculos, tá? Então, eu te convido a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler hoje do versos 26 ao verso 38, que fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Vamos lá, então? Baixou minha lente aqui. Enquanto você abre sua Bíblia aqui, aí eu vou limpar meu óculos. Então, vamos lá. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Aqui nós vimos o anúncio do nascimento, né, do Senhor Jesus, e também o anjo falando que também Isabel estaria já grávida. Deus cumprindo na vida de Isabel e de Zacarias um grande milagre, como nós falamos no nosso vídeo anterior. E hoje nós vamos falar sobre esse anúncio do nascimento de Jesus. Bem, queridos, nós vamos agora, deixa eu só beber uma água. Eu vou agora colocar algumas lições que eu trouxe para vocês dentro desse texto do anúncio do nascimento de Jesus a Maria, e vou compartilhar com você essa linda palavra que nós vemos que quando Deus escolhe alguém, Ele capacita, né? E o impossível se torna provável. O impossível, quando eu falo impossível aos olhos humanos, não aos olhos de Deus, porque nada para Deus é impossível, somente para nós. Então, quando se torna impossível para a gente, é aí que Deus entra com sua possibilidade, porque Deus pode todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas. Então, quando eu falo o impossível, é o impossível na nossa realidade como humano, né? Como na nossa humanidade, não para Deus. Uma lição que eu quero trazer para você hoje aqui, que eu tirei dessa leitura, desse texto que nós lemos aqui, é que Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas, apesar de pra gente, no nosso contexto, na nossa realidade, no nosso entendimento sobre tempo, existe uma demora, né? Então, às vezes parece demorado para nós, né? Mas para Deus, não, porque Deus, Ele é um Deus eterno, né? Ele está além do tempo, além do passado, do presente e do futuro, né? Então, Deus, Ele cumpre suas promessas, apesar de, às vezes, parecer demora. Nós vemos aqui que a promessa feita, que foi feita a Abraão e a Davi, séculos antes, né, do nascimento, desse anúncio do nascimento de Jesus a Maria, a promessa feita a Abraão e Davi estava sendo cumprida por Deus, né? O tempo pode ter parecido longo, mas Deus nunca Ele esquece o que Ele prometeu. Ele age no tempo certo, no tempo determinado, no tempo que Ele entende como perfeito, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Nós não temos entendimento. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas e Ele cumpre as promessas dele para um propósito, né? O que parece demorado para nós, para Deus, não, porque Ele é eterno, como eu falei sobre a questão da eternidade, né? Que Deus, Ele vê o tempo de forma diferente, né? Deus, ele existe fora do tempo, porque Ele está no passado, no presente, no futuro. Não existe começo e nem fim para Deus, né? Ele não é limitado pelo tempo, né? Ele é eterno, como eu disse para vocês. Então, Ele age, enquanto para a gente parece muito demorado, anos, né?
às vezes até décadas, enfim, centenas de anos, enfim, né? Para Deus ali no tempo que Ele está, pode ser um piscar, né? Um estralar de dedos, um piscar de olhos. Então, é relativo, né? É bem relativo. Então, o que parece demorado para nós, para Deus, não é, porque Ele é eterno. Então, o tempo para Deus, ele não é cronológico, ele é espiritual. Porque Deus, ele é espírito. Então, mais uma lição que eu quero tirar com vocês aqui é que o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Mesmo quando não vemos os sinais, ele está preparando o cumprimento, né? Então, às vezes a gente pensa que Deus está ausente de determinada situação e nós estamos esperando e às vezes nos cansamos, né, de esperar porque achamos que Deus esqueceu daquilo que Ele nos prometeu, mas na realidade Ele está nos preparando, né? Como eu falei no vídeo passado, nós precisamos de um tempo de maturação e às vezes demoramos para amadurecer, né? A gente precisa viver experiências nas nossas vidas para trazer esse amadurecimento. Então, enquanto Deus está trabalhando e nós estamos passando pelo processo de amadurecimento, Deus ele está ali no momento certo, ele vai agir nas nossas vidas, ele vai operar um milagre nas nossas vidas, ele vai realizar aquilo que ele prometeu nas nossas vidas, porque Deus ele é fiel, a fidelidade de Deus ele é eterna. Então, querido, descanse na fidelidade do Senhor, ok? Às vezes o silêncio de Deus, ele está moldando o teu, o meu, o nosso coração, né? Para aquilo que ele tem para você e para mim. Então, descanse na fidelidade do Senhor, porque Deus ele é fiel e no tempo certo ele vai operar o sobrenatural na sua vida e na minha vida também. Segunda lição que eu quero trazer para vocês, que eu tirei aqui dessa leitura, é que Deus ele escolhe o simples para cumprir os seus grandes propósitos. A gente vê isso aqui em Lucas 1, versículo 26 e 27, que fala assim: Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Então, Nazaré ela era uma cidade simples, uma cidade comum, era uma cidade que não tinha prestígio. E Maria, ela era uma jovem humilde, segundo a Bíblia, sem posição social nenhuma. Então, Deus escolheu, além de um lugar simples e comum, uma pessoa também humilde, sem posição social. Então, Deus ele opera, Deus ele não escolhe as pessoas pela aparência, e sim pelo coração disponível, o coração disposto, né, a obedecer. O que o mundo muitas vezes despreza, vê como pequeno, vê como nada, vê como, né, sem importância, Deus ele valoriza. Ele não procura pessoas perfeitas, mas corações obedientes. Como o teu coração se encontra hoje? Você tem obedecido aquilo que Deus tem colocado para você? E no simples, porque às vezes a gente quer obedecer no grande, né? Mas e no simples, você tem obedecido? Mesmo que você ache pequeno, você se ache pequeno ou se ache incapaz, Deus pode usar a sua vida para algo grandioso, assim como ele usou Maria. Maria recebeu a palavra, Deus enviou um anjo, né, para anunciar, e Maria falou que eis-me aqui, né? E ela obedeceu. Então Deus escolhe o simples para cumprir grandes propósitos. Às vezes não é no grande, não, é no pequeno mesmo, né? Então, como eu disse para você, a cidade de Nazaré, as pessoas antigamente esperavam que o Salvador, o Senhor, o Messias viria assim de uma forma gloriosa, né? De uma forma grande.
E ele não veio de uma forma simples, numa família simples e humilde, numa cidade pequena, sem prestígio nenhum, porque Deus, ele age, ele vê, né, as circunstâncias, ele vê o coração disponível, né, um coração obediente, ele vê tudo isso. Então é nesses pontos que às vezes ele quer trabalhar em nós, né? Às vezes a gente espera grandiosidades, coisas grandes, e Deus quer usar a sua vida no pequeno, né? No dia a dia, no seu trabalho, na escola, na sua faculdade, na academia, por que não? Às vezes indo ao mercado, uma pessoa aparece ali para você. Deus quer usar nos pequenos momentos, com o seu vizinho, né? Com pessoas da sua família. Terceiro ponto aqui que eu quero deixar com vocês é que o homem, ele é pecador e precisa de um salvador. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 1, versículo 31, que diz assim: dará à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus, o significado da palavra Jesus é que o Senhor é a salvação, ou Deus salva, ou Javé é salvação. Então esse é o significado do nome de Jesus. Quando o anjo Gabriel veio e falou, você colocar o nome do menino de Jesus, o Senhor é a salvação. Isso demonstra e revela o propósito inicial do nascimento. Qual foi o propósito que Jesus veio, para esse mundo? Para a redenção da humanidade. O homem, na sua natureza pecaminosa, ele é incapaz de se salvar a si próprio. Então ele precisa de alguém para fazer isso. E Deus enviou quem? Seu filho, seu único filho, para nos religar novamente ao Senhor, para nos colocar novamente no caminho certo. Então nós não somos incapazes de fazer isso sozinhos. Então nós precisamos de Jesus nas nossas vidas para nos religar com Deus. Porque a salvação, ela é graça, não é por merecimento. Eu mereço, você merece, Não, a gente não merece nada, A gente não ganha isso por mérito, mas porque o Senhor nos agracia, Nos dá a salvação através da sua graça. O que é graça? É um favor imerecido. É o amor, a bondade de Deus nas nossas vidas. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça, não é porque você merece, não é porque eu mereço, É porque Deus nos ama e quer estar tendo comunhão com os seus filhos novamente. Então é através de Jesus que isso acontece. E esse foi o motivo de Jesus vir, do nascimento dele estar nesse mundo, dele trazer a sua presença, a sua graça, a sua salvação. E isso nos mostra que reconhecer a nossa limitação nos aproxima dessa graça. Nós somos limitados, meus queridos, Não vem de nós, é de Deus, Então, nós precisamos de Jesus para nos ligar novamente ao Senhor. Só quando admitimos que precisamos de Deus, Ele pode agir com poder. Então você precisa admitir, você precisa verbalizar, você precisa falar, você precisa se render, você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Não é somente como Salvador, mas como Senhor. Jesus é Senhor da sua vida, é Ele que comanda a sua vida, Ele que direciona as suas decisões. Então isso é ser Senhor, é você entregar a sua vida nas mãos de Deus, reconhecer o senhorio de Cristo, não só que Ele se entregou como Senhor e Salvador da sua vida, mas que Ele que te direciona, Ele que direciona as suas decisões. Então é pela graça. Não é por merecimento. Nós não merecemos o amor de Deus. Mas o Senhor nos ama
incondicionalmente. Quarto ponto, muito importante, é que o Espírito Santo torna possível o que humanamente é impossível. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, né? Impossibilidade é do ser humano, não é de Deus. Deus, ele é possível, ele pode todas as coisas, né? Mas o Espírito Santo, ele veio para quê? Para tornar o possível o que humanamente para nós é impossível. A gente vê aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 35, que falando assim, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, ó. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Né? Então, aqui nós vemos que a virtude do Espírito Santo desceu sobre Maria. E o que é a virtude? É poder de Deus. É a força ativa do Espírito Santo de Deus. É a capacidade sobrenatural. O poder de Deus em ação. A força que realiza milagres. Então, nós vemos aqui o poder de Deus em ação. Né? Porque Maria, ela não poderia conceber um filho se ela não tivesse relacionamento sexual, e Jesus precisaria vir sem pecado, né? Então não poderia haver esse acontecimento sexual entre homem e mulher, né? Porque Jesus, o Senhor, Deus, ele é santo, né? Então precisou do mover do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo sobre a vida de Maria, né? Para que o sobrenatural, né, acontecesse. E nós vemos a mesma coisa falando em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, mas recebereis poder, ou seja, virtude, né? Ou seja, a força ativa ao descer sobre vós o Espírito Santo. É a presença viva e poderosa de Deus. Então, qual que é o sentido espiritual disso? É que Deus, ele cria o que não existe, ele dá vida onde há esterilidade e opera o sobrenatural onde o natural não alcança. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, amém? Então, o Espírito Santo torna possível o que humanamente é possível, que Deus possa descer, derramar virtude sobre as nossas vidas também, né? Que o poder de Deus, a força que realiza milagres, possa descer sobre as nossas vidas, né? E que Deus possa operar o milagre dele em nós, assim como operou na vida de Maria, como operou na vida de Zacarias e Isabel, assim como ele operou na vida de muitas pessoas e continua operando, que ele possa operar em nós de forma poderosa e sobrenatural. A concepção de Jesus foi sobrenatural, fruto da ação direta do Espírito Santo. Isso mostra que o poder de Deus ultrapassa toda limitação humana. A presença do Espírito Santo em nossas vidas gera vida onde há esterilidade, como eu falei, fé onde há dúvidas. Ali nós não vemos que Maria não duvidou, mas nós vemos que Zacarias duvidou, como nós aprendemos anteriormente, mas muitas vezes nós duvidamos, mas Deus, o Espírito Santo, ele gera fé em nós. Mesmo na nossa dúvida, ele nos traz essa fé. E milagres onde parece não haver saída. Bom, aos nossos olhos era impossível Maria conceber, né, uma criança sem relações sexuais, né? Mas Deus opera o seu milagre na vida dela também. Não limite Deus pelas circunstâncias. O mesmo Espírito que operou em Maria atua em nós até hoje, tornando o impossível possível. Quinto ponto é que a obediência libera o agir de Deus em nós. Lucas 1, versículo 38 diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a tua vontade. Maria dizendo, né? Eis-me aqui a serva do Senhor, cumpre em mim
conforme a tua vontade. Maria, ela não apenas ouviu, mas ela respondeu com fé e submissão ao anúncio do que Deus ia fazer na vida dela. O sim de Maria foi a porta que permitiu o plano de Deus, que o plano de Deus se manifestasse na terra. Quantos nãos nós dizemos ao Senhor para aquilo que Deus quer fazer em nós, né? Muitas vezes nós queremos ver o milagre antes de obedecer, queridos. A gente quer o milagre, mas a gente não quer obedecer a Deus, né? A gente quer um milagre, mas não quer passar pelo processo. A gente quer um milagre, mas não quer se submeter, né? Mas a obediência vem antes da manifestação, antes do poder de Deus agir na sua vida e na minha vida. Então nós precisamos ser filhos que obedecem para agradar o coração de Deus. Dizer sim à vontade de Deus, mesmo sem entender, é o maior ato de fé. Então, se você tem dito não, mas você quer ver o mover de Deus, o milagre de Deus na sua vida, comece a prestar atenção como você tem respondido a Deus aquilo que Ele quer fazer e se você tem sido obediente ou não. Amém? Nós podemos ver aqui que a dúvida honesta e busca de uma resposta de Deus, ela não é desprezada. Maria, ela desejou entender naquele momento ali. Ela teve dúvida, ela perguntou, mas como é que eu, sendo virgem, vou ter um filho, né? Deus, ele respeitou essa dúvida dela e respondeu a sua pergunta, né? Nós vimos uma grande diferença entre quando Zacarias recebeu o anúncio do anjo que Isabel ficaria grávida. Ele duvidou e aí ele ficou mudo. Ele deixou de testificar aquilo que tinha acontecido naquele momento na vida dele para as outras pessoas que estavam ali fora. E ó, a diferença. Então Deus, ele pegou e deixou ele mudo até João Batista nascer. E aí Deus abriu os seus lábios quando ele falou o nome do menino. E aqui não, nós vemos diferença, né? Que uma dúvida honesta e busca pela resposta de Deus, Deus não despreza as nossas dúvidas. As nossas dúvidas honestas, né? Não a nossa falta de fé. Então, comece a rever isso na sua vida, tá? Olha a diferença de Maria e de Zacarias. A obediência transforma a promessa em realidade. Glória a Deus. Então, essas foram as lições que eu tirei aqui do texto, onde o Senhor envia um anjo para o anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, a promessa, né, da nossa salvação que viria através da vida de Maria. E quantas lições nós tiramos aqui do posicionamento de Maria quando recebeu o anúncio do Senhor. Fala aí sobre obediência, sobre fé, sobre o sim e não o não, e sobre o milagre de Deus nas nossas vidas, sendo derramadas em nós através das nossas ações, né? Dos nossos sims, dos nossos nãos. Então, que você possa trazer isso de lição para a sua vida, como você tem se posicionado, aquilo que Deus tem entregado para você, como tem sido as suas respostas, e entender que para que Deus possa agir, né? Que a vontade de Deus possa ser realizada na sua vida, nós precisamos ter fé. Fé, dizer sim, sem indagar ao Senhor, né? Sem duvidar, não sem indagar, sem duvidar que Ele é poderoso para fazer isso e muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos, como diz a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo continue ministrando na sua vida. E eu te espero na próxima segunda-feira com o nosso momento aqui de discipulado, de devocional da palavra de Deus. Se você gostou, deixe seu like, é muito importante, como eu disse para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe, um grande beijo. Tchauzinho.